Bom dia, é com prazer que nós estamos aqui para mais uma edição do nosso ciclo de palestras do Grupo de Pesquisa Educação Musical, Tecnologias e Sociedade, e nós estamos hoje com nossa última palestra do ano, que é uma palestra com o professor John Kennedy Pereira de Castro, que vai falar um pouquinho sobre a história da pedagogia do canto e, com isso, esclarecer para a gente, da área de educação musical, algumas dúvidas que nós estamos estudando atualmente sobre essas diferenças entre pedagogia da música, pedagogia do instrumento, pedagogia do canto, educação musical, músico educador e tantas outras denominações que nós temos ouvido, e ele vai falar sobre a perspectiva, então, da área do canto. Essa palestra é ligada à linha 1 do mestrado em estudos da música, da UEM, né? E a linha 1 é processos de ensino e aprendizagem musical. Então, nós temos um grande prazer de apresentar, então, essa palestra com o professor John, Dr. John Kennedy, que também faz parte do mestrado, e nós vamos, então, dar a palavra a ele, depois que a gente ouvir a colega Ainhoa, que vai falar um pouquinho sobre o professor. Olá, bom dia a todas as pessoas que estão assistindo a gente pelo YouTube, também aqui na nossa sala. O professor John de Castro é cantor lírico, bacharel e especialista em performance, formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Também é mestre em artes pela Universidade de São Paulo e doutor em música pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor efetivo da Universidade Estadual de Maringá desde 2004, onde atua no bacharelado em canto, nas áreas de técnica vocal, interpretação, pedagogia vocal e canto de câmara brasileira e também estrangeira. A gente do grupo agradece muito, professor, a sua generosidade e disponibilidade. Muito, muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. É uma grande alegria esse momento, né? Sempre muito rico de interação, trocas, né? Aprendizados, e nessa dinâmica aprendemos todos e sempre descobrimos, né? Então, eu me sinto muito honrado, muito grato à professora Cássia pelo convite e ao grupo de pesquisa da linha 1 aqui, que ensina e aprendizagem, né? Ligada à educação musical. Bem, é um universo muito amplo, né? A pedagogia do canto lírico, como minha área é o canto lírico, e atualmente tenho atuado tanto nesse enfoque da pedagogia vocal, da história, da aplicabilidade dessa pedagogia, que premissas podemos buscar através da pesquisa, e também a parte da interpretação, que eu atuo praticamente duas frentes, né? Com a semiologia muito ligada à questão da interpretação, na construção do sentido na performance musical voltada ao canto, e essa parte da pedagogia, que envolve um pouco também de musicologia, história e também processos pedagógicos. O que eu pensei hoje para vocês nessa conversa, eu considero esse bate-papo uma palestra não formal, mas tentei fazer um roteiro aqui que eu vou seguir para contar para vocês de onde vem tudo isso, o que é isso, o canto lírico, como é que ele chegou até nós e como foi essa configuração e como se configurou essa pedagogia que a gente chama hoje, que a gente se debruça com a questão da pesquisa, buscando otimizar processos de aprendizagem, né, e tirar o melhor proveito. E hoje, com a ciência acústica, principalmente da voz, que tem contribuído, a fonoaudiologia, que são ciências, né, conhecimentos que interagem com a nossa área, que andamos juntos. Então, pois bem, o canto, pensando no recorte europeu tradicional, né, porque a humanidade canta desde a sua existência inicial, né, o canto é inerente à humanidade, à sociedade, ao conviver, ao coletivo. Isso a gente vê nos cantos de trabalho,
Então, pensando nisso, seria um recorte muito grande. Mas dentro do que chamamos de tradição arte do canto, o bel canto, canto lírico, que ela recebemos da Europa, nós completamos mais ou menos 400 anos de tradição. Começa ali, final da Renascença para o Barroco, com alguns nomes, como a Camerata Fiorentina, Giulio Caccini. Esse processo dessa construção vem aí com os castrates. E esse é um período de muita grande efervescência na Europa, porque não é só a arte, a música, o canto, mas sim o iluminismo que estava no processo, primeiro o iluminismo, e traz toda uma contribuição ao conhecimento humano gerado nesse período, tanto ali França como Itália. Então, a Itália como grande centro das artes, as famílias mecenas, né, como os Médici, que promoviam. Então, aí começa o canto, vamos dizer, do que nós recebemos hoje como tradição, como escola, né? Vamos dizer assim, a primeira escola, que nasce aí a chamada Escola Antiga Italiana de Canto, com Caccini, com esses compositores, né, sabe, como eu falei, a Itália com um grande berço do Renascimento e aí depois o Barroco. Bem, essa tradição, ela teve grandes nomes, porque foi um contraponto, sempre a gente pensa um grande movimento, contraponto ao outro que já existia, que é a Renascença, com a sua polifonia, com aquelas centenas de vozes, coros, e aí veio o contraponto, né, com a monodia, buscando um canto, a elegância de um canto solo, né, acompanhado, e aí vem os primeiros compositores. E o grande compositor dessa época, desse momento, a pensar numa pedagogia, numa aplicabilidade, foi Giulio Caccini, que, né, além de construir um dos tratados do canto, também a proeminência de quantidade de canções de estudo. E nesse período surge o fenômeno dos castrati, né? Jovens, crianças, meninos que passavam pela mutilação para manter suas vozes infantis, não havia muda vocal, e foi um fenômeno porque socialmente foi muito estimulado, principalmente no âmbito da igreja, que estimulava, e aí sim construiu-se uma grande tradição de, vamos dizer, de performance, mas também de habilidade vocal, porque no caso, nesse período, as vozes, os malabarismos vocais, os ornamentos, toda essa característica que a gente tem lá nas artes, lembrando sempre que esses elementos, eles andam juntos, tanto na expressão da arte visual, como a arquitetura, a literatura, são elementos que estão muito presentes, características. Quando você olha a arte barroca, o que é a característica no barroco? A ornamentação, a agilidade, adestramento vocal. E isso a gente viu de forma muito exacerbada, estimulada nesse período barroco, principalmente na era dos castrates. Bem, até aí, nós tínhamos os tratados, a gente não tinha ciência da voz como temos hoje, olhar para dentro do corpo para ver como esses fenômenos ocorrem acusticamente. Tinha-se o quê? Uma tradição construída a partir das características acústicas da língua, porque quando a gente fala madrigal, canto lírico, escola italiana antiga, se percebemos, as características vocais, acústicas, elas são muito inerentes e próximas das características da fala, da língua, da colocação, da articulação da língua. Hoje nós temos 4 grandes escolas tradicionais europeias, tem a Rússia também, mas as que mais estudadas, a escola italiana, alemã, francesa e inglesa. E cada uma tem suas características próprias, às vezes divergentes, né? E por gosto, alguns optam por mais uma dessas de sonoridade do que da autoescola, mas que hoje se prova também a eficiência das escolas através do mapa espectral, da energia acústica, de todos esses elementos que hoje a ciência nos aporta através dos aparelhos de medição e de verificação na questão acústica desses que a gente chama formantes e harmônicos que é produzido. Então, a ideia primeira dessa pedagogia, desse processo de ensino, do canto, muito ligado à língua, às características da língua. Você vê que a língua italiana é uma língua frontal, muito vocálica, é uma língua de característica extremamente vocálica, prolongamento, e a gente vai ver essa característica muito no canto lírico, principalmente nos cantores de escola italiana antiga, os que aderiram mais a essa escola, ok? Então, isso. Chega
aí nesse momento temos essa tradição, temos vários tratados de escolas de canto, Giambattista, nós temos aqui, tem um livro maravilhoso que a gente já trabalhou muito, o Canto Antigo Italiano, é uma análise feita em cima desses grandes tratados da escola do canto belcantista. Lembrando que nenhum deles tinha uma preocupação, não tinha ainda um embasamento científico no sentido de medição, a verificação, como temos hoje com a ciência da voz e com a fonoaudiologia, ciências que até então ainda não tinham sido desenvolvidas. Então sempre pela tradição. É importante dizer que muito da estética da pedagogia vem pela tradição oral, vem pela prática, vem por esse caminhar, né, de uma tradição de tradição. Bem, quando nós chegamos ali no século XIX, é muito importante, acontece um fato, né, essa tradição ela tem seu auge ali no romantismo, já com Verdi, aí Bellini, Rossini, extrapola as grandes agilidades do canto, né, da performance, do adestramento vocal. Mas entre 1805 e 1906, há Manuel Garcia II, um espanhol, professor, barítono, pedagogo e também estudioso, cria o laringoscópio. E aí vem uma grande revolução, um passo que a ciência dá, né, porque para ver esse fenômeno por dentro, a tentativa de ver o que acontece lá dentro do nosso aparato, prega vocal, vibração, o que é isso? Todo esse mecanismo de produção da voz e do canto. Então, com Manuel Garcia, praticamente se cria uma escola também de canto, onde houve essa preocupação, e ele também constrói o seu tratado de canto. Então, esses grandes nomes da história do canto, sempre eles configuravam escolas, e às vezes em contraponto a outros, né? Havia suas guerras também de vaidades e de princípios adotados, de premissas, ok? E a grande pergunta que vem hoje, e eu aqui como professor, e tentando conduzir esses processos de investigação, que a gente começa a estudar, ver a parte da história e começa a levantar os questionamentos. Como melhorar? Qual caminho escolher? Porque a gente escuta cantores com muita cobertura, às vezes com muito posteriorização da voz e às vezes dicção comprometida e grandes nomes do canto. Então, por onde procurar? Então, a melhor coisa é a investigação. Por isso que a importância da pesquisa, para que a gente visite o processo, né, histórico, sem preconceito, sem isso, porque achar que só o que é válido é o que está hoje, e às vezes a gente tem premissas pedagógicas fabulosas que funcionam até hoje, se a gente visitar e fazer esse filtro, né, reter o que é bom, trazer à tona, e talvez até ressignificar esse processo, em um processo mais rápido, otimizado de ensino-aprendizagem, não precisar ficar 30 anos fazendo aquela escola, como inglês, né, que às vezes a gente estudava 15, 20 anos para falar, e hoje a gente pode, em 2, 3 anos, dependendo da metodologia, do processo pedagógico, a gente otimizar todo esse processo de aprendizagem. Então, o que acontece é que, com a chegada da ciência, através desse primeiro aparelho, né, criado pelo Manuel Garcia II, e também seu tratado, vem a pergunta, a questão do distanciamento da pedagogia vocal e de suas premissas, né? E a coisa mais importante hoje, que é uma pergunta que eu deixo sempre latente no processo de cada aluno, quando ele vai investigar, é a sua aplicabilidade. Né? Porque se não trouxer uma aplicabilidade e o possível resultado, é comprometedor, né? Então a gente pode ficar só no processo de teorização. Então, tem que ter cuidado para a gente não cair só numa teorização e perder a principal questão, para mim, pessoalmente, da pesquisa, é que ela se torne aplicável, que ela redunde num resultado positivo, né? Essa é a nossa função enquanto pesquisadores, tá? Aprimorando os processos, né? Então, é isso. Então, essa seria a primeira questão dentro desse processo histórico e também agora com a atualidade com as questões. Outra coisa que o Garcia traz é que ele propôs a questão do golpe, ele trouxe um termo que foi muito mal visto na época, golpe de glote. A palavra golpe é uma palavra que não é muito bonita, né? Golpe parece algo agressivo, né? Mas foi muito criticado, que
para a questão de otimizar o brilho, a voz, e ele falava isso, teve uma grande leva de professores que concordavam, foram defensores, e outros odiavam e combatiam. Então, esse período foi muito intenso nesse sentido. Golpe de glote, hoje entendendo, segundo Stark, James Stark, que é um grande pesquisador da pedagogia vocal, um dos que fez o primeiro trabalho sobre a história da pedagogia vocal, o fechamento firme, né? A adução não agressiva, não sob tensão, nem excesso de pressão subglótica, mas um fechamento firme das pregas vocais redundaria numa energia acústica, numa produção de harmônicos, de brilho à voz. Então, estava muito mais ligado à fonte do que ao filtro, do que ao trato vocal. Então, começa a ir de onde vem a voz, né? Se é só uma questão de colocar na máscara, como diziam os italianos, mas era algo ligado à fonte, a sua fonte primária, né? A prega vocal, que naquela época dos italianos antigos não tinha esse estudo. Então, se estudava, se criava uma tradição sonora, um gosto, e se repetia, e isso se passava pela tradição oral. Então, com essa chegada dessas investigações, começa a buscar entender esse fenômeno da produção da voz, né? Outro grande pedagogo já falecido é o Richard Miller, que tem uma produção de 6 livros, se não me falha a memória, e um deles traduzido ao português maravilhoso, que nós usamos aqui no mestrado e na graduação, na Introdução à Pedagogia Vocal. O Richard é sistema, estou até com o nome aqui que eu gostaria de dizer, a estrutura do canto, sistema e arte na técnica vocal. Então, a vida foi dedicada à pesquisa, a vida foi dedicada ao estudo desses processos, e o livro é um tratado, vamos dizer, moderno e mais atualizado, onde perpassa toda a questão, capítulo a capítulo, desde o ataque, o início do som, a questão acústica dos formantes, como esse som se configura no trato vocal. Ele nasce lá na fonte, né, na prega, como uma vibração que a gente chama de formante, F1, F0, e ele vai se propagando no trato vocal até chegar ao formante do cantor, que nada mais é do que essa energia acústica que é produzida. E a interação desse som, dessa vibração com o trato vocal, produz outras, faz com que outros harmônicos apareçam, eles já estão lá embutidos. Se lembrarmos da série harmônica, né, que lá naquele som está lá tudo, mas ele pode aparecer ou não de acordo com a dinâmica e a operacionalidade dentro do trato vocal, até vir esse fenômeno da voz ou do canto que vem para fora já como produto final, eu sempre digo. Então, a pedagogia percorre, e aí século XIX, nesse momento, começa a entrada da questão da investigação científica, já como eu falei, com a criação do laringoscópio, e aí com outros autores agora no nosso século XX, século XXI, como Zunderberg, um sueco, que tem todo um trabalho voltado para a ciência da voz, muito a questão acústica, e outros Titzer, americanos, e inúmeros outros grandes investigadores. Então, a grande questão é essa, uma pedagogia e a sua aplicabilidade. Porque os contrapontos hoje, isso tudo está em efervescência, né? A gente vai em um certo local, uma certa escola, aqui no país ou fora, tem uma característica sonora. Você escuta os russos, tem uma característica, escuta os italianos. Então, como entender essa produção e otimizar? O que é vinculado às características acústicas daquela língua e o que pode ser melhorado em termos de uma arte cada vez mais orgânica. Eu gosto muito, queridos, desse termo. Eu trabalho muito com esse termo, tanto na pesquisa quanto na construção da técnica vocal. A organicidade. Quer dizer, ela é potencializada sem agressividade, nem com a fraqueza hipotônica da musculatura, nem com a exacerbação da pressão subglótica ou da força, mas que seja otimizada na nossa fisiologia, no nosso instrumento, porque nós somos um instrumento. Nós temos as características de caixa acústica, fonte, né? E o canto é algo assim desafiador, porque é um instrumento vivo. Ele não é um piano, não é uma flauta, porque é um instrumento fixo, né? Que você vai articular, manipular. Aí está dentro de um corpo humano, com suas emoções, com suas vivências. Então, isso tudo interage no momento de subir ao palco, no momento de expressar, até criar um condicionamento e dominar emoções, adrenalina. Então, é um universo em função de uma arte e da produção de uma sonoridade. Então, esse é um desafio grande. Então,
Então, voltando lá com Garcia, então, esse foi o grande, vamos dizer, discurso da época, esse fechamento, que era combatido, realmente se tinha a sua efetividade. E, claro, tudo isso veio para que a gente mensurar hoje em dia o exagero como eu diria aqui que eu coloquei, as manipulações necessárias do trato vocal. Porque, às vezes, o nosso aluno ele chega, ele quer aprender, então ele chega com muito cacoete, ele chega com muita ansiedade já de cantar, de produzir, e às vezes precisa de um processo de condicionamento. É atlético. Um atleta de alta performance não é em 2 meses, é em um processo longo até adquirir aquela alta habilidade. O canto lírico, ele, dependendo do repertório e da literatura com a qual ele abraça, vai exigir dele uma alta performance. Então, ele precisa passar por um processo de condicionamento, de construção. E aí eu diria que há 3, professor John, uso muito nas minhas aulas. A inteligência racional, porque você passa tudo na mente primeiramente, mas você precisa construir uma percepção, uma inteligência sinestésica, que é do seu corpo, os sensores. Todo o corpo tem que ficar muito ativo para a percepção do movimento, respiração, e a terceira, a nossa audição. A construção de um ouvido musical, isso aí é uma habilidade também, que é a formação de cada um para perceber, porque a gente vai lidar com algo que é arte, que é expressivo, né? E aí a pedagogia também entra nesse processo. Como construir essa expressividade? Onde ele vai construir uma erudição cultural dentro daquele nicho de conhecimento que seja o canto, a literatura, e aí cada período que está vinculado, o expressionismo tem sua característica, o iluminismo tem sua característica, né? O romantismo. E essas características, elas são estéticas, elas são filosóficas também, é um movimento muito mais amplo do que só a música. Elas permeiam as artes como um todo, em cada período. Então, você vai... A interseção das artes, nessa interlocução, elas vai permear a arte como um todo. Então, entender isso, como construir tudo isso em um corpo que vai ser treinado, que vai uma pedagogia assertiva e que seja aplicável, ok? Andando aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui. Então, aí, com a chegada desse século, houve as discussões começaram em relação ao fluxo de ar, a questão acústica, e aí vem o Miller, que é esse grande pedagogo também, isso tudo do nosso século. Não é uma arte, apesar dela ter 400 anos, mas os estudos mais científicos, eles são dos anos 60 para cá. Assim, grandes os estudos. Então, nós temos o Miller, que, como eu falei, trouxe toda essa questão de uma sistematização pedagógica, de entendimento do canto e aplicabilidade dessa arte, né? E ele defendia muito a questão do início desse som, a preparação, pré-fonatório. Houve grandes discussões nisso, a qualidade do som, eficiência vocal, foram temas muito abordados e são abordados na obra. E uma coisa interessante, alinhar ciência em favor da prática vocal. Então, toda essa preocupação hoje desses autores, né, buscando com seus pontos e contrapontos, agora alinhar. É o que nós tentamos fazer hoje, que a pesquisa ela não fique só na sua teorização, mas que ela busque alinhar a prática a otimizar os processos. Tá? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Como eu já falei, a busca por uma habilidade de maneira objetiva e funcional, que eu traduzo como orgânica, né? E aí, claro, o professor, o instrutor, ele precisa ter essa habilidade de percepção de um ouvido. Eu instruo meus alunos muito mais com a minha capacidade auditiva, porque é 100% ligada. A qualquer movimento, como eu digo, um médico, ele através de um raio-x, ele sabe como está seu pulmão. Ele não está vendo seu pulmão real, mas pela imagem naquele instrumento que foi desenvolvido pela ciência, que é o raio-x, ele interpreta e lhe orienta. Nós, pelo som. Então, a forma como vem a emissão, o processo, a acústica dessa sonoridade do aluno, eu vou intervindo no processo. Vou buscando por exercícios, por manobras, por direcionamentos, para que ele, além de perceber, ele construa em si, porque ele precisa ter o domínio em si dessa habilidade. Ele não vai poder ficar imitando a vida toda por YouTube e sem entender o processo. Ele precisa desse conhecimento para ele ter autonomia e ser
dono do seu instrumento, da sua voz e autonomia. Então, essa é uma ênfase muito dada hoje na pesquisa, na investigação, a gente tem buscado, ok? E outra coisa que eles falavam muito nessa época, dessa problemática levantada, do fechamento, da respiração, que a respiração, uma escola dava mais ênfase, a outra menos, nem se preocupava. Os tratados mais antigos pouco falavam em respiração, porque para eles era algo orgânico, já era inerente. Eles não, hoje já tem escolas do canto que já está a respiração como o elemento que aciona toda a biomecânica do canto, porque sem ar nós nem vivemos, quanto mais cantamos, né? Primeiro a respiração, mas aí não é uma respiração para viver que a gente não pensa, já é uma respiração, em alguns tratados do canto, ele é um elemento, ponto fundamental de partida, né, para a construção de tudo que virá, na estética, no legato, que aí são as premissas do bel canto. O bel canto ele tem algumas premissas, o legato seria uma, essa habilidade do fraseado, de conexão das palavras sem perder a energia e a sua beleza. Então, essa foi uma... E aí ele traz sempre uma questão, eu volto atrás aqui, quando eu falo de uma pedagogia que ela não se paute só pela uma teorização, para que a gente não caia no elitismo intelectual teórico. Isso sou eu, é uma observação minha. Hoje em dia a gente tem uma produção muito grande, né? A gente tem grandes nomes no país, né? Fonoaudiólogos, otorrinos, estudiosos da voz, que têm aportado, através de suas pesquisas, grande conhecimento. Mas o que às vezes a gente observa, pessoas com grande domínio teórico, mas a gente não vê mais ninguém cantando. Então, é aí que eu digo assim, se você está num nicho que é canto, pesquisador, há necessidade de que nos demonstre se essa pesquisa teve uma aplicabilidade, se ela nos trouxe esse aporte através de uma pedagogia, otimizar esse processo de aprendizagem, no caso que é para o performer, para o cantor, né? Então, a gente ter esse cuidado de não ficar numa teorização, e às vezes a gente vai num congresso e escuta 1 hora falando, prega tudo extremamente brilhante, em detalhes, mas não escuta. Nos demonstre como tudo isso aí trouxe uma sonoridade, otimizou um processo pedagógico e de sonoridade e de beleza, no caso dessa arte vocal, que é o canto lírico. Então, não sei se estou me fazendo entender, mas é algo sensível hoje e que a gente precisa dessa pesquisa e um pouco no meu ver, nessa direção da aplicabilidade. Ela precisa estar dialogando constantemente com o resultado final, com a aplicabilidade, né? Como chegar... A mesma coisa que eu penso no caso da escola, vocês da educação. Eu sempre tenho um olhar muito sério com a escola, né? O tempo todo. Como é o aluno real, como chegar lá, como melhorar. Isso a gente não pode separar o conhecimento do seu resultado, ok? Aí, seguindo aqui, e aí, isso tudo redundando o quê? Em boas práticas, respostas, porque o nosso aluno, a pesquisa, ela sempre, a sua função é nos dar resposta. Então, aí vem Johan Zundeberg, que é vivo, que é um sueco, e vem com a ciência da voz, que agora nos dá um entendimento de como é o comportamento vocal. Essa é a coisa do fenômeno desse som que é gerado lá na prega vocal, que ainda não é A nem B, ele ganha o formato de vogais a partir do trato vocal na interação com certos pontos de articulação, né? Então, a gente começa, através disso, também, o que era entendido como som de máscara, som de ponta, como os italianos falavam, ou às vezes redundou muito em um som muito nasal, outros, o som da escola italiana não pode ser nasalizado, porque a língua italiana não é nasal. É aí que eu digo que é a característica da língua. Se você vai para a língua francesa, é uma língua extremamente nasal. Então, com certeza, a escola vai ter não pode. O que eu acho interessante, por exemplo, quando eu escuto Alfredo Kraus, alguns grandes cantores da história do canto já falecido, eu cito, Alfredo Kraus, Fritz Wunderlich, que eram alemães, um espanhol de ascendência austríaca e o outro alemão. Mas quando abriu a boca, você jurava que era o italiano. De tão forte que era a influência. Nós temos um americano que está vivo,
chamado Michael Trimble. Ele tem um canal com mais de 90, já quase 100 vídeos, e tem feito uma contribuição assim, fenomenal. É um cantor dos anos 60, de uma grande escola de característica italiana antiga, com esse brilho esquilo, como chama, né? Esse brilho, e está vivo e americano. Você escuta cantando, você diz, é italiano, pela sonoridade, pela construção dessa escola. Então, vocês veem que foi ao meu ver, parece uma pedagogia assertiva. Outros grandes cantores, mesmo sendo estrangeiros, quando eles cantam, o sotaque predomina e, às vezes, o escurecimento. Então, tem essa... talvez é um campo de investigação. Como foi essa pedagogia? O que levou a uma pessoa estrangeira de uma dicção... O inglês é muito palatal, né? Por exemplo, se eu for falar inglês, português, eu não consigo tirar a língua do palato, porque essa é uma marca do inglês, to, te, né? Isso, mesmo o americano falando português, você percebe, porque é um condicionamento físico de uma vida falando com essa articulação quando ele vai para outra língua. E aí a minha pergunta, como esses cantores da era de ouro, vamos dizer, do canto lírico, mesmo sendo estrangeiros de uma língua tão distante do italiano, conseguiram uma sonoridade que você, ao ouvi-lo sem dizer o nome, você diz, é um italiano. Então, aí tem uma questão pedagógica, tem um processo de construção, com certeza, que precisa ser investigado, e é antigo. Então, aí é que reside a questão das premissas. Qual foi a premissa usada nesse processo? Qual foi o caminho? Então, eu acho que isso aí me inquieta muito e me desperta muita curiosidade. Assim, eu tenho muito, assim, me estimula muito enquanto pesquisador e professor de canto. É possível? Sim, é possível. Jessa Norman é uma outra grande americana, uma voz, assim, eu diria que é fenomenal, do nosso século, morreu recentemente, cantava em alemão perfeitamente. Ia para o francês, ela não estreou como no palco, mas gravou Carmen toda, e você escuta a precisão, o refinamento, a dicção primorosa. Então, tem uma questão de ouvido, mas tem um processo pedagógico de construção, seja em loco ou não, se precisou ir para a Europa, não sei, mas alguns fazem esse caminho. Então, pensar na pedagogia de como esses processos chegaram até nós. E a grande premissa que nasce, queridos, Cássia, você vai controlando meu tempo, eu estou olhando aqui, porque eu vou me empolgando, né? É o chiaro oscuro, que eu queria deixar para vocês. Essa é a grande premissa do bel canto, que não era um conceito ainda lá no barroco explorado. Ele já existia nas visuais. Ele vem dessas visuais, o que era o claro e escuro, sombra e luz, né? Esse conceito. E aí esse conceito começa a vir, principalmente no período romântico, aí, a gente vai ver com Bellini, o que é esse chiaro escuro? Né? Esse jogo de ressonância, de equilíbrio de vogais. Nós temos vogais escuras, quando eu falo O e U, são vogais posteriorizadas, e tem o I e A, que são mais frontais, claras. Então, trocando aqui bem miúdos, a busca por um equilíbrio de ressonância, que a escola clássica ou antiga italiana buscou. Então, quando eu falo O, eu tento trazer para esse equilíbrio misturado com a ressonância mais clara de uma vogal que tem esses harmônicos mais agudos. Então, esse equilíbrio, essa é uma das grandes marcas do canto lírico. Né? E hoje a gente tem um fenômeno, às vezes, de um escurecimento, ao meu ver, exacerbado, que compromete a dicção, muita posteriorização de voz, e vozes lindas, digam-se de passagem, de grandes artistas internacionais, mas o que aconteceu nessa virada de meio século para cá, anos 60 aos dias de hoje? Claro, nós tivemos o fenômeno dos grandes teatros, dos espaços que foram, da gravação, da ampliação de som, porque as orquestras se tornaram maiores, os espaços maiores, claro, há necessidade. Mas também tem um fenômeno estético que a gente precisa, é um objeto de investigação, né? Cantores, será que a longevidade desses cantores, com esse peso, com esse escurecimento, essa cobertura, vai mais longe? Os cantores, nós temos hoje no YouTube cantores como a Magda Lavoro, se eu não me engano, com 96 anos, bem debilitada fisicamente, mas quando abre a boca, o som a linha está perfeita, está um legato, está de uma prova de uma escola bem construída, de uma vida, de um valor intrínseco que foi essa pedagogia,
que lhe favoreceu até o final da vida, com 100 anos, cantando, e cantando esteticamente. Então, essa é também uma investigação. Que premissas são essas que nos possibilitam uma longevidade vocal e performática impressionante? E já outras, apesar do poder de voz, elas reduzem, porque às vezes houve um exacerbamento de força, de muito peso na voz. Não estou dizendo que seja errado ou certo, são escolhas, e são caminhos que certas estéticas, uma escola ou outra, pega. Mas, voltando ao que eu falei, o que era escuro, então, foi essa premissa, além do legato, de busca de equilíbrio, né, de ressonância, entender o fenômeno da ressonância. Estamos terminando. E isso, aí vem assim, e essas tem outro elemento aí dentro da história do canto, que são as variações do timbre vocal. Como eu falei, cada escola, nós temos, dentro do estudo do canto lírico, as principais 4 escolas, chamadas escolas nacionais. A italiana, que vamos dizer, segundo Miller, o canto internacional hoje, escola, o modelo de exemplo é a escola italiana, segundo Miller. A escola francesa, alemã, que é as duas mais em voga, a italiana e a alemã. Vou dizer assim, que a gente vê a maior produção de cantores profissionais hoje. E a inglesa também. E todas elas têm suas características, que eu não vou relacionar aqui, que são muitas, mas tem suas características, a partir da acústica também ligada à sua língua, à sua articulação natural da sua língua. Como eu disse, o francês é uma língua extremamente de elisão, de conexão, né? Não é tão acentual como o alemão, que é mais acentual, e extremamente ligada. O alemão já não pode ligar muito, porque o alemão não permite ligar final de consoante com vogal das palavras seguintes. Você tem que sustentar a frase, mas tem que fazer a cisura. Então, é uma característica da língua. Eu não posso fazer Guten Abend, jamais. Guten Abend. Então, isso requer uma habilidade, uma pedagogia, um direcionamento técnico de estudo diferenciado. O italiano já liga, né? E é tudo as vogais mais brilhantes. Então essas características, essas variações, elas vão caracterizar o cantor. A gente viu o cantor, se a linha dele foi mais, a gente já escuta, a técnica está muito mais para a escola alemã. E se você vai aos russos, você vai ver que é uma escola mais posteriorizada, por conta da língua, extremamente mais escura o som. Então, são aspectos, tá? E tudo isso por quê? Porque há no conjunto dessa produção sonora um espectro harmônico de energia acústica que cada um produz. Se a gente pudesse ouvir cada cantor, a gente pode hoje fazer um mapa espectral, uma imagem, e poder dizer, olha, aqui tem mais harmônico, aqui teve mais agudos, teve mais energia acústica. Isso já se tem prova hoje, coisa que ficava ligada ao ouvido do professor Augusto. Hoje já tem, como eu disse, já tem um raio-x mais preciso desse processo, que nos ajuda pedagogicamente e também na pesquisa como prova dos processos, tá? Então, o desenvolvimento desse conceito que era escuro foi muito importante para o conceito pedagógico e a sua aplicabilidade nos dias de hoje. Na minha sala de aula, isso eu trago constantemente. Para os alunos, às vezes, eles chegam para começar uma formação e, por esse fenômeno da informação rápida, do YouTube, eles querem as coisas muito rápidas, né? Muito, o fast, né? Fast tudo, né? E, às vezes, isso não se processa assim. Então, precisa você estar voltando e enfatizando o conceito, aplicando, mostrando, para que ele internalize esses processos e o entendimento. Senão fica só ouvir e copiar. E aí não tem discernimento para você ter autonomia e de manipular, e você ser um intérprete, você vai dar sua característica própria. Com essas ferramentas, você vai ter sua identidade interpretativa. Nenhuma interpretação é igual, jamais. Ela é um fenômeno efêmero do momento, ali acabou mesmo sendo da mesma pessoa, ok? E esse período também teve muita questão do virtuosismo, essa é a palavra. O canto lírico, ele lida muito, desde o barroco, lidou muito com o virtuosismo, por isso os processos eram muito longos, de formação atlético. É como um atleta de alta performance, ele tem que treinar tantas horas. Um pianista, né, de alta performance precisa horas de estudo, porque são habilidades que exigem, né? Então, hoje é outro desafio para a pedagogia, como otimizar esses processos. Você adquirir uma habilidade de forma mais rápida, não passando por cima vamos dizer, de características que são fundamentais para o domínio,
Mas essa é a ciência faz, a ciência ela faz isso não é só com a música, é com todas as áreas do conhecimento. Uma cirurgia que hoje o médico fazia há 20 anos, hoje ele tem um processo muito mais rápido de menos evasivo e resolve o mesmo problema, com menos sofrimento, com menos evasivo. Isso é a ciência que faz. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar na pesquisa de como aprimorar nossa pedagogia e a aplicabilidade desses processos a ter resultados excelentes e otimizados no processo de aprendizagem. E terminando, esses manuais, então, eu diria, John, como pesquisador, professor, a minha curiosidade repousa muito hoje nessa volta ao passado, não para reproduzir, não para copiar, mas para entender quais são essas premissas que, nessa construção pedagógica, dessa sonoridade, produziu gerações de grandes cantores brilhantes. Hoje nós temos um pouco disso pelos vídeos antigos que foram resgatados, porque eu, quando estudei canto, não tinha acesso a esses vídeos. Um CD era caríssimo para a gente comprar. Hoje a gente vê vídeos de 40, década de 40, década de 50, com cantores assim, que a gente vê gente, meio com aquele ruído da gravação, a gente vê a destreza, vê a beleza, a qualidade. A gente fala no canto, vozes que furavam o teatro, furavam a orquestra e não botava força, não via aquele peso, aquela força, aquele rosto tenso de tanta força, e abria. Qual é a característica acústica? Qual foi o caminho acústico que ele construiu para produzir um som sem força, sem peso, mas em cima do tônus devido, e produzir uma voz de alta performance, de beleza, acima de tudo, porque é expressividade. O canto não é só produção do som, é da palavra, é a palavra cantada, é a semântica do texto. Tem que pensar, você é ator, você não é só, eu vou fazer um som bonito, mas você tem essa emoção porque você lida com o texto. E as pessoas que nos escutam, elas são ativas, a audiência nunca é passiva. Na cabecinha de cada um que escuta está um processo de simiose intenso, de construção de sentido, de relação com aquilo que ele escuta, e às vezes de emoção, e cada um vai interagir com o seu mundo. Então, esse é um lado mais da minha semiologia, que eu amo de paixão, né? Mas não é aqui o campo. E terminando assim, rápido, do jeito que eu estou falando meio rápido, então, essa terminologia, que é outro ponto da nossa pesquisa, eu acho, da preocupação da maioria dos pedagogos, professores de canto, fonos, é que a nossa pedagogia, ela usou muito a questão de figuras mentais, figuras de ressonância. O canto usa uma linguagem pedagógica, e às vezes ela é muito distante da linguagem científica, do fenômeno real que está acontecendo. Então, há uma preocupação hoje em dia, nesse diálogo com a ciência, a fonoaudiologia, com a ciência da voz, com a ciência, a saúde própria, de aproximarmos e começarmos termos mais para entender, para a gente não falar a voz de cabeça. O que é isso, voz de cabeça? Voz de peito, como eram os registros, peito, médio, cabeça, que era usado nos tratados antigos. Mas o que é isso? Muitos hoje, mesmo usando modal, eles estão sendo modificados, porque às vezes não funciona. É o que eu digo. Não adianta só criar uma teoria bonita, porque é atual, e ela não tem aplicabilidade. Ela precisa ter aplicabilidade. Ela precisa ter bom resultado, senão fica a prateleira cheia de produção. Então, essa é uma preocupação hoje, a terminologia mais coerente, porque às vezes a terminologia ela prejudica o entendimento real do fenômeno sonoro e vocal. Então, a gente precisa pensar. Esse eu diria que... E Garcia e Lampert tiveram preocupação. O Garcia já teve preocupação, porque ele era um estudioso, era um pedagogo, mas era em cima da ciência. E terminando aqui nosso... Então, como eu falei, tem a questão da pressão simbólica, eu não vou entrar nisso, né? Foi a ênfase, mas dizer o seguinte, nesses 40 anos, mais ou menos, né, anos 70 para hoje, 40 para 50 anos, essa conexão entre a pedagogia vocal e a ciência da voz se intensificaram. Porque surge essas ciências, né, a fonoaudiologia, e nós temos 2 tratados de canto, eu usei na minha formação, que é Madeleine Manson e Claire de Ville, 2 foniatras, o nome não era foniólogo. Anos 50, na França, era chamado foniatras. Professoras de canto e foniatras escreveram praticamente métodos de canto. Um é esse, muito usado até a técnica da voz cantada.
Isso aqui é dos anos 60, foi lançado no Brasil, acho que nos anos 90, então desde 90 muito usado no canto lírico. Eu li já várias vezes, é um objeto de investigação, os meus alunos todos leem Fischl, para entender a visão dessa época, que elementos ela, como foniatra e professora de canto, construiu esse método, vamos dizer assim, de compreensão da construção de uma técnica vocal, e ver o que pode ser melhorado, que é a nossa função da pesquisa aprimorar, né? Não é descartar, achar porque foi feito lá em 50, vai jogar no lixo, isso nunca, porque senão a gente mata a história. A gente jamais vai poder jogar os clássicos gregos fora, né? Que tem 3, 4 mil anos de tradição, de cultura, a literatura, os clássicos. Então, mas a gente precisa entender o fenômeno naquela época e, ao meu ver, quais são as premissas desses processos pedagógicos, desses tratados, que podemos aplicar hoje, ainda que seja de uma metodologia diferenciada, mas está um princípio, e que redunde que a gente, através dos nossos aparatos hoje, a gente possa comprovar, né, que são eficientes. Então, quando eu falo uma questão do legato, da respiração, nesse vídeo que eu falei no início sobre lá de Alberta, o professor de canto coral que aplicou os princípios do bel canto, ele começa com a respiração, que é uma respiração no canto lírico, ela tem que ser profunda, mais baixa, para que a laringe fique abaixada, para você ter os harmônicos, né? Que no popular é mais alta a laringe abaixada, né? E aí e uma respiração profunda que acione todo esse processo, né? Passa pela fonte e aí o trato vocal interagindo, e claro, com toda a cultura do cantor, o conhecimento musical, porque se ele tiver estabilidade de habilidades, ele vai ter dificuldade de manipular isso. Mas quando ele tem o conhecimento de um ouvido já treinado, percepção, conhecimento, ele vai ter mais segurança, mais sinestesia. E eu diria, andar junto não é só intelectual. Eu preciso de uma peça, eu brinco com meus alunos, é como se você tem terminação nervosa no corpo todo, não tem? Se você levar uma ferroadinha lá no dedinho, no pé, você sente uma dor medonha. Por quê? Porque você tem terminações nervosas. Isso permite o quê? A gente construir uma percepção sensorial do nosso corpo todo. Então, o canto lírico ele precisa dessa, segundo o Garcia Caruso, o próprio Michael Trimble, a respiração mais baixa é alargada, que a gente sente a lombar. A gente sente aqui as costas alargar, porque a maior porção do pulmão é inferior. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que estimular uma área sensorialmente para poder ter a percepção do movimento e depois o domínio de fazer isso acontecer quando eu quiser. É assim o treino. Quando eu comecei a cantar, não tinha essa percepção, não sabia nem o que era isso. Só respirava aqui, ó, clavicularmente. Puxava o azinho, aquele pinguinho de aqui, e apertava a garganta. Porque eu não tinha essa construção. Apesar de ter todas essas terminações nervosas, ter o meu corpo, ter tudo que um grande cantor tem, mas eu preciso construir. E isso, para mim, é o papel da pedagogia. É o papel de um processo pedagógico de construção, que eu preciso otimizar ou não. Antes levava 10 ou 8 anos para formar um cantor de alta performance. Eu acho que hoje, pelos estudos, a gente tem que evoluir. A gente pode diminuir esse tempo com uma pedagogia assertiva, pontual e mais direcionada, porque, como diz, e a segunda é essa percepção do ouvido. Eu preciso desenvolver um ouvido musical, porque eu sou músico, né? Eu sou expressivo, eu leio com a arte expressiva. Então, terminando, hoje em dia, quando eu penso pedagogicamente, eu penso olhar para essas 3 dimensões, igual o tripartite, né, Cássia? O Nathier fala, eu não posso entender uma obra, uma análise, sem o olhar tridimensional da obra, né? Seu processo criador, o seu registro e a sua recepção. Eu diria que aqui, no canto, pedagogicamente, eu não posso pensar, investigar sem olhar essas 3 dimensões, né? O racional, que a minha mente coordena tudo, eu tenho, mas uma percepção sinestésica do movimento no corpo, que tudo é músculo, tudo é uma máquina de engrenagem, a engrenagem tem que estar bem harmonizada, é uma máquina que trabalha com todo mundo, trabalha a laringe ali altamente especializada, com 1001 movimentos em fração de segundos. Gente, um Lá 4 vibra 440 vezes por segundo. Olha que fenômeno. Uma prega que em 1 segundo vibrou 440 vezes a prega e o ar pulsante passando, produzindo a frequência, que esse ar pulsante saiu dos pulmões sob pressão, passou,
houve uma resistência ali ao fechamento firme e produz um som. E nós estamos falando aqui há quase uma hora, olha o tanto de movimentos, e é uma coisa difícil de mencionar a compressão. Então, por isso que precisa da inteligência sinestésica, porque a gente vai ficar ligado com o meu movimento, com as minhas tensões, se eu estou empurrando, se eu estou forçando a voz, ou se isso é um fenômeno acústico que acontece otimizado nesse processo de corpo. Então, eu diria que tem que ter esses 3 olhares. Eu, atualmente, sempre, nas minhas orientações, ou na direção que eu dou aos meus alunos que estão investigando, não tem que ter olhar, não pode ficar olhar só na teoria, não, você tem que, porque o corpo, quando produz o som, tem a interação de todo esse processo. Então, eu não posso olhar, por mais que eu estude separado por uma questão didática, mas eu tenho que entender que o processo, só com o som, quando sai da boca, é um fenômeno acústico que houve uma interação de um corpo, de um sistema gigantesco, de uma parte especializada, mas de uma parte que dá o fole, da musculatura, e é isso. Então, gente, assim, não sei se me fiz entender, mas é o anseio de passar para vocês um pouquinho do que esse grande universo lindo da arte do canto, da sua história e ciência, nesse processo de 400 anos da evolução, e sempre em busca de uma pedagogia, como eu disse, assertiva, e que busca pela uma aplicabilidade, acima de tudo. E aí a gente vai buscando os métodos, exercícios que funcionam. O aluno funcionou, ele numa aula, aquele exercício que a gente aplicou, de repente, naquele aluno, ele trouxe uma sonoridade, uma liberdade, guarda. Às vezes aquele mesmo exercício já não funciona no outro, porque é outro corpo, é outra experiência de vida, tem os entravamentos psicológicos, a pessoa, qualquer medo, o medo já dá constrição, o aluno já tem. Então você vê que a pedagogia ela não é fechada e ela jamais vai ser um exercício, tem que funcionar com todos, não funciona. Tem exercício que funciona porque é uma interação entre o que você propõe e o aluno, que é um universo. Qualquer medo no cantor, insegurança musical ou medo psicológico, ele já tem um fenômeno chamado constrição. A musculatura enrijece. E aí já compromete a sonoridade. Ele já confunde tônus com rigidez. Né? Então você vê como é sensível, tem que ter um olhar muito amplo para todas essas interfaces do processo, né? Que é o lado psicológico, o científico, o humano, principalmente, porque você está lidando com um ser e ele tem seus anseios, e como ajudar a chegar nos seus objetivos e vencer as suas dificuldades. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor John, pela sua palestra, esclarecimento. Para nós que não estudamos isso, é muito rico, né? Conhecer essa história e conhecer os detalhes dessa visão do canto lírico. E eu acho que agora a gente passa para a sessão de perguntas, né? E eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém quer começar? Eu tenho algumas. Pode perguntar. Se eu não souber, a gente, como diz, vai investigar. Eu sei que você falou muito rapidamente, né, deu um panorama histórico do canto lírico, mas eu queria entender um pouquinho mais da relação entre o ensino do canto com toda essa complexidade, né, da parte física interna, né, biológica, digamos, e toda essa complexidade sinestésica que você falou e a racional, com a aprendizagem musical. Como vocês fazem essa relação na aula de música, da música em si, com essa complexidade da Ok. emissão vocal? Primeiramente, não é uma atividade que recai só sobre nós solucionar. Por isso, o aluno, como ele entra dentro de um curso, no nosso caso, por exemplo, toda essa parte de fisiologia,
nós criamos aqui uma disciplina, nós não tínhamos. Hoje nós temos uma disciplina chamada Noções Básicas de Fisiologia Vocal, porque ele precisa conhecer esse universo, ver essas partes, ele está lidando com esse instrumento todo santo dia, e ele não conhecer é comprometer. Mas nós também temos a fisiologia dada pelo Departamento de Medicina da universidade. Então, essa é a vantagem de estarmos numa universidade. Pena que a UEM não tem fonoaudiologia, estava na hora, porque né, não é só o professor de canto, na verdade, essa construção é uma construção de muitas mãos, porque, por exemplo, nós temos a matéria de acústica, que sempre a gente está conversando com o professor para esses fenômenos da acústica e a vocal, dos instrumentos, para ele entender certas leis básicas que permeiam qualquer processo acústico. Então, quando ele vai para uma disciplina dessa, o aluno aproveita, ele entende, ele traz esse conhecimento para a sua aula de canto e vai interagir com o professor. Então, quer dizer, é à frente. No caso, vocês, né, nós temos a questão que foi criada, né, Cássia, a metodologia do ensino da música. Não somos nós que dá, mas são princípios metodológicos que a área que tem a maior expertise dentro do nosso curso é a área da educação musical. Então, você vê, é uma interação de conhecimentos para uma formação superior. E o professor, claro, como ele passa mais tempo com o professor de canto, no meu caso, o aluno é o recital final, então eu tenho que ter praticamente a obrigação de estar meio que ciente desses caminhos que ele está perpassando para poder dialogar. Então, uma das matérias que isso vem muito à tona, Cássia, é no Masterclass. Porque o Masterclass eu não só, cante, ficou lindo, não. É histórico, eu sempre estou trazendo à tona. Assim, por que essa frase? Qual é a ênfase? Você vai cantar Debussy. Qual é a característica? É totalmente diferente de cantar Brahms, que é acentual, tem mais vigor, mais inflexão de voz, mais acento. Debussy, então tem características acústicas que aí eu trago esses conhecimentos. Vamos atentar para isso, porque é uma característica estética que a gente precisa construir. Então, o modo de respirar pode ser diferente, a articulação, a concentração, foco. Então, todo esse conhecimento que ele está lá, ele fez na fisiologia, eu sei que se eu respirar de forma mais profunda e mais baixa, eu vou ter o potencial de alongar minha frase musical. Aí no Messias eu vou precisar dessa frase longa, porque eu vou cantar um melisma quilométrico, né? E aí ele está lá, e purificará, e ainda com melisma, com habilidade alta. E se ele não desenvolver essa habilidade de respiração, entender que a fisiologia dele permite ele alargar as costas, abrir mais o tórax, treinar isso, aí tem exercício que a gente faz. Então, quando determinados repertórios, a gente chama atenção, sempre trazendo, eu acho que essa é a beleza do conhecimento. Ele não fica estanque lá na aula, ele parou, daqui, não vai ver mais nunca, não. A beleza do conhecimento é você estar sempre trazendo à tona a pessoa, por isso que eu falo da questão da aplicabilidade. Ele aprendeu um princípio lá na sua disciplina de metodologia. Mas ele pode estar trazendo, não funcionou, a gente ressignifica, ou chamar a atenção, professor, eu tive esse princípio, vamos fazer dessa forma. E no próprio Masterclass, uma dinâmica diferente de aquecimento dá um resultado totalmente diferente. Então, isso nos chama de então, vamos tirar as más práticas e trazer as boas, as mais eficientes. Esse é um processo. Então, na matéria que eu digo que a gente vê isso vir tudo à tona, Cássia, porque na aula de canto o foco é muito na técnica, é uma coisa mais lá, mesmo assim a gente traz. Mas eu acho que no Master é a hora que ele se apresenta, ele traz o produto final e ele vai ter que se expor, ele vai enfrentar o lado psicológico. Uma das grandes demandas, infelizmente, nós não temos essa disciplina, mas a gente precisava ter alguma coisa ligada à psicologia, porque o psicológico, hoje em dia, diga assim, ele trava a insegurança, o medo, a palavra na performance é uma coisa assim, é um monstro. Eles se enrijecem muito, a constrição é muito grande. Então, como vencer? Há um autor maravilhoso chamado Maurício Weintraub, da Argentina, já esteve aqui em Maringá, ele escreve sobre o medo na hora de fazer música, no medo do palco. Por que não desfruto no palco? Por que não desfruto no cenário? Então, ele é um psicólogo músico. Então, é uma interação, né? É um conhecimento, e tudo tem que vir à tona. Então, eu digo que a forma de a gente aplicar isso e desenvolver é dialogar com esse conhecimento e sempre trazê-lo à tona, a sua aplicabilidade, o que ele foi aprendido lá na fisiologia. O professor realmente, se eu abrir bem, mais profundo,
eu vou desenvolver uma frase mais longa, eu vou ter mais domínio de um ar, que eu vou poder para frases mais longas, para um repertório. Em linhas gerais, é isso, mas sempre eu fosse para uma mente que sempre está relacionando as coisas. A gente tem que estar ligada, a gente não pode ser estanque, nunca aprendi isso, não. Você está dialogando, porque o conhecimento ele é interativo, ele não é estanque em uma área. A gente estuda assim para poder dar conta, né? Porque é muita coisa. Mas na hora de vivenciá-lo, na hora de torná-lo aplicável, tudo, vem acústica, vem música, vem a língua portuguesa, vem biologia, tudo numa construção que me deu um resultado favorável. Não sei se lhe atendeu, mas essa é mais ou menos como eu penso e aplico. Sim, sim. Pessoal? Vamos lá, meu jovem, você pode perguntar. Se eu não souber, também digo. A Ainhoa parece que quer falar. Fala aí. Bom dia, professor. Muito obrigado pela explanação. Foi de grande proveito. Eu estou anotando algumas referências, até compartilhei esse do Por que não desfruta nele cenário. Sim, maravilhoso. Esse é um livro muito... E ele já, se você quiser, eu posso mandar para cá, eu tenho a cópia dele aqui já, em espanhol. Eu coloquei aqui o link no PDF. Você já achou. Você é igual a minha aluna Mita, acha tesouros na internet. A gente tenta dar umas pirateadas aqui, fazer o quê? Porque não, mas eu acho que ele já vendeu bastante, eu acho que ele já deixou o livro, já é benefício. E para o nosso bolso está muito caro, que na internet vende em euro. Né? Melhor exatamente, exatamente. Mas é um livro muito bom, ele é sempre com esse viés psicológico, que eu acho que quando eu li, que apliquei, me libertou muito, assim, me deu... claro que eu, como performer, eu não posso subir a um palco de forma negligente, medíocre, assim, não vou estudar e vou cantar bem, não existe isso. Você tem que se preparar. Então, quando você está seguro e entende que você busca a primeira pessoa que você tem que, só falando rapidamente do livro, que você tem que satisfazer e dar prazer é você, não é a plateia. A primeira pessoa mais importante, então, quando eu entendi isso, e vou cantar lá um Brahms, que eu amo cantar as canções ciganas, né? Zigeuner Lieder de Brahms. Pode estar 1 milhão, pode estar 0. A minha satisfação com o meu executante. Então, ele traz esse conceito de executante, né? O amor pelo executante, uma relação, né, de amor, de apaziguamento, porque a gente fica sempre refém da plateia, né? A gente se tortura, o performance sempre... Se ele for atender a expectativa, ficar querendo atender 1.000 pessoas lá sentadas, ele vai ser uma tortura. Ele não dá conta. Então, tem uma questão de relação. Então, por isso que eu digo que o viés psicológico ele é importantíssimo para o músico, porque a gente é um ser vivo, a gente não é uma máquina. A gente é um ser composto de sensibilidade, espiritualidade, de materialidade orgânica, que é corpo, mas a gente precisa entender isso. Quando a gente entende a dimensão holística do ser humano, a gente fica se apazigua melhor. Então, maravilha, fico feliz. Professor, você se ateve bastante a questões histórico-técnicas, né, da pedagogia. Eu queria me adentrar, fazer uma pergunta sobre essas coisas de outras técnicas, mas eu acho, não sei se eu vou conseguir falar sobre isso, mas minha pergunta é sobre uma outra coisa. Né? Fala. Na universidade, tem um certo ar, né, no caso da UEM, né, um certo ar, uma certa preferência, né, do corpo docente pela música erudita, visto na sua fala, do jeito que você conduziu a sua explanação, né? Mas, assim, a gente aqui da educação musical, a gente tenta ter um direcionamento crítico com as coisas, assim, e a gente estava lendo ultimamente, no último ano aqui, a gente leu bastante coisa sobre decolonialidade, né?
na música em especial. E, assim, esse processo de estudo decolonial não desmerece ou acha que a música colonial, a música clássica, a música de concerto, a música erudita, ou sei lá que nomenclatura se dá, deve ser deixada de lado, não é isso, né? A decolonialidade não preza por esse pressuposto, mas sim para que haja um processo de inclusão. Eu queria saber o que você pensa em relação a isso, por exemplo, na vida cotidiana, né, no mainstream, Tranquilo. a gente tem muito estímulo para cantar música popular, a maioria das pessoas ouve música popular, a gente vai lá na televisão, naquele programa lá, tá cantando música popular, até esqueci o nome do programa, enfim. Quase todos. The Voice, né? The Voice. Eu tenho umas críticas, né? Aquilo ali também. Né? Sim, não, mas isso aí está no cotidiano, está no imaginário das pessoas. Não dá para escapar. Então. E é o que as pessoas almejam, né? Eu trabalho aqui num conservatório e todo mundo quer cantar música popular. É o que elas tiveram contato também, né? Elas almejam porque elas tiveram contato, né? Quando um jovem tem contato desde pequeno com certo, pode despertar o gosto por qualquer estilo. Bem, eu gosto muito bem dessa pergunta. Deixa só mais uma coisinha, professor, desculpa. Quando a gente faz um currículo, a gente pensa no currículo, a gente faz uma escolha, lógico, né? Claro. E se a gente não inclui uma outra coisa, a gente está excluindo essa coisa, né? Então, levando em consideração que a maioria das pessoas está nesse mundo do mainstream, da mídia e do The Voice, né? Como que esse pensamento, enquanto professor universitário, sobre processos de inclusão e exclusão? Por quê? Se você não, no caso das pessoas que querem estudar música, que querem estudar canto, se você não se sente contemplado com o conteúdo, com o currículo que é proposto pela universidade, querendo ou não, assim, não interprete como uma indelicadeza isso, professor, mas, querendo ou não, as pessoas que não se sentem contemplado com esse currículo, elas estão sendo excluídas do processo, né, de poder estudar na universidade. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que isso é uma visão ideológica, né? Você tem que ter um contraponto. Então, vamos lá. Eu sou pé de serra, primeira coisa. Eu sou nordestino, pé de serra. E se você olhar, meu trabalho de doutorado foi em cima de canção regional, não foi em ópera. Minha tese de doutorado foi em cima de canção regional. Eu cantei canções do sertão, canções afro, canções praianas, e sempre tive essa inquietude. Eu acho que assim, a gente tem que fazer boa música, independente de que... Né? Então, assim, é um campo meio delicado, porque a gente também tem um momento ideológico. Eu acho que, sim, inclusão sempre. Eu sou nordestino e eu sofri preconceito. Quando eu cheguei aqui, disseram assim, eu tive pode chamar de colega, né, mas não vale não. Lá vem esses nordestinos aqui tomar o nosso lugar. Então... E eu levei na época, né, não tinha essa vigilância, né? Ninguém ia fazer nada mesmo, né? Mas foi uma fala altamente preconceituosa, porque eu sou nordestino, né? Apesar de ter ascendência portuguesa e espanhola, porque eu sou Dias de Castro, minha família, mas já estou 400 anos na família no sertão. E amo... você não vai fechar a câmera, eu quero lhe ver esse rapaz. Eu gosto de falar para a coisa fechar. Não, pode beber, tranquilo. Então, assim, dizer para você, fique super tranquilo, eu sou um defensor, agora mesmo fui avaliador do curso da Belas Artes, lá de canto, e você sabe que a Belas Artes agora ela tem 3 modalidades, eles estavam um pouco abaixo e criaram o Belting, que você falou popular, mas o Belting também tem uma procura gigantesca, o teatro musical, né, e popular.
Hoje, lá na Belas Artes, tem as 3. Eu tive essa formação porque, na minha época, não tinha. Por exemplo, se na minha época tivesse um canto que desse uma ênfase à canção brasileira no sentido de câmara, eu tinha entrado, porque eu nem de ópera gostava. Eu cantei ópera, eu não sou um cantor, ensino, tem alunos meus que hoje eles cantam muito mais do que ópera. Acho bonito, mas não foi o meu nicho, eu não tive esse espaço, eu não nasci nesse lugar. Então, eu vivi conflitos muito graves, assim, muito sérios, quando eu fiz a Belas Artes, porque na minha época era totalmente voltada para o lírico. Ali era lírico, não tinha... Cantava música brasileira, até tinha uma característica mais lírica, mais, né, com característica mais... E eu sempre foi minha inquietude, desde a especialização, de buscar um equilíbrio. Sim, a canção de câmara, ela não é popular, não chega a ser popular, mas também ela não é ópera. Jamais. É uma caricatura se eu cantar ela como ópera. Eu perco a brasilidade, eu perco o português, eu perco muitos elementos que são constitutivos da cultura brasileira. Eu digo isso porque eu sou do sertão, eu sei o cheiro, eu conheço. Na minha tese, eu visitei, fiquei 20 dias viajando pelo sertão, fotografando, porque como eu trabalhei com simbolismo, né, o tripartite ele tem uma visão da música como forma simbólica. Então, todo esse simbolismo é uma fonte de conhecimento gigantesca. O mandacaru, o juazeiro, as figuras, e constituir isso tudo em canção. Então, assista quando você puder meu restauro, você vai dizer o equilíbrio. Você vai ver que é uma voz lírica no sentido lírico, não de ópera. Lírico não quer dizer ópera. Lírico tem a ver com texto, a dramatização do texto poético, poesia. Então, o conceito de lírico, primeiro é isso. Se você escutar a Vânia Basto, que é uma cantora popular, ela cantando Por um Beijo, aquilo é de um refinamento, de um lirismo altamente refinado. Não é porque a pessoa chegou na universidade e quer cantar popular, ela não canta aquilo. Ela tem que estudar, malhar muito. Então, a minha crítica que eu faço, assim, sim, inclusão, perfeito, mas tem que estudar. Eu acho que a gente também tem uma coisa assim, não tem caminho fácil. A gente tem que meio popular para não cair na banalização, achar porque popular é fácil, porque pegou no YouTube o canto popular. Será que canta mesmo? Porque é uma escola, vai cantar um Pixinguinha, vai cantar Rosa, para você ver se é fácil. É mais difícil do que cantar uma área antiga italiana. E é Brasil, e é em português. Então, assim, requer um conhecimento. Então, eu me inspirei muito no meu trabalho, Marlos, né? A obra que eu interpretei do seu Oswaldo Souza, que era um compositor potiguar, influenciado por toda a cultura do sertão e litoral do Nordeste, mas a obra dele caiu no gosto popular dos cantores do rádio, ele odiava. Por quê? Ele queria aquela música mais com as características nordestinas, e o pessoal do rádio cantava com aqueles R tudo italianizado, né? Quem quiser que amorou, erra muito em seu dito, erra muito em seu... Isso é só escutar os anos 40, os rádios cantavam assim, a influência de um R extremamente de cultura italianizada, e era popular. E ele não gostava. E eu fui tirando isso. Ele disse, por que eu tenho que cantar da Japanema chorou no terreiro, se eu não falo dessa forma? Então, eu vivi conflitos na minha formação e fiquei caladinho, porque eu era simples mortal estudante. E tinha uma força já estética, não vou dizer se é errado ou certo, mas era predominante. Aí eu fui estudando. É tanto que o meu objeto de pesquisa, que é o Oswaldo Souza, eu trago desde a especialização até o doutorado. E no doutorado, eu digo, agora eu tenho fundamento, eu achei um corpus, que foi a semiologia, me deu... Aliás, me fez voltar às minhas raízes. Eu fui lá para o sertão, eu passei 20 dias, eu fiz 110 entrevistas, está lá na minha tese, com escuta, foi 110 entrevistas, foi uma tese que eu dei recital, eu fiz tese, fiz tudo que tinha direito, de tão apaixonado que eu estava pelo processo. E eu tive a liberdade, a minha orientadora disse assim, o caminho é seu, faça. Me deu a liberdade de ir atrás daquilo que eu acreditava. Claro, com as regras, com os fundamentos, com o rigor do estudo, e eu fui muito feliz. Então, eu ressignifiquei muito. Hoje, essa voz... Então, assim, eu entendo a questão da decolonialidade, mas, assim, entendo também que nós não somos mais índios, nós temos elementos, porque senão a gente teria que... teríamos que nem falava português, porque português é um elemento que não é da nossa cultura original, é europeia. Então, teríamos que tirar a nossa língua, fazer como o Paraguai, que oficializou o Guarani. Isso sim, deu um direito à língua original a se tornar uma língua nacional. É o único país da nossa América Latina que eu saiba que a língua
o Guarani é uma língua oficial. Isso sim, foi um passo de coragem e de respeito à cultura. Não, você não precisa perder, concordo, os elementos que a gente recebeu, porque todo mundo ama viajar, vai para a Europa, vai para todo lugar do mundo, está interagindo com outras culturas. Mas é valorizar aquilo que de nossas origens. E eu, através da minha pesquisa, eu trouxe isso para toda a obra que eu interpretei, as 16 canções, elas estão muito ligadas à cultura, ao romance de 30. Se você vê lá as canções que Luiz do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, que isso tem toda uma defesa do social, da opressão, da seca, do flagelo. Isso tudo está nas canções de Seu Oswaldo. Eu tive que beber dessas fontes todas para poder interpretar. Então, quando eu interpreto o Juazeiro, é com uma carga semântica dessa interação, de todo esse vínculo meu, primeiro com a minha terra, com o meu telúrico, né? Com essa produção desses grandes sociólogos, pesquisadores, como, né, a Raquel de Queiroz é uma grande escritora do Ceará, né, José de Alencar, um pouco mais antigo. Então, eu fui nessas fontes para constituir uma performance minha. Eu não fiz cópia de ninguém, eu construí, a partir das minhas relações com a minha terra, com a minha formação, que era uma briga, apaziguei, de certa forma. Eu disse, eu não vou jogar fora tudo que eu aprendi. Todo esse conhecimento técnico que veio do lírico, ele me beneficiou. Eu lembro dos comentários na entrevista, assim, não, a voz é lírica, mas é brasileira. As pessoas... se você vê lá na minha tese, está lá. Eu levei 1 ano, viu? Outro negócio trabalhoso, viu? Quando você tem que pegar os dados e trazê-los e transcrevê-los para depois fazer análise. Eu fiz análise tudo em percentagem. E eu lembro muitas pessoas dizendo assim, que ouviram, mas é brasileiro, tem a brasilidade. E eu me fiquei feliz. Porque e outra coisa, eu baixei todas as tessituras, porque as músicas eram mais para meso, agudo, e eu sou um barítono do baixo. Por que eu tenho que cantar lá? Se eu cantar muito agudo, eu vou ter que cobrir muito a minha voz, eu vou ter que me valer mais de uma técnica lírica mais marcante, e eu não queria. Então, eu trouxe tudo para uma região de centro, para eu ter a liberdade de brincar com o texto, de minha dicção não sair do brasileiro, da minha brasilidade, e não deixei de ser lírico. Então, isso foi uma questão de um trabalho minucioso de anos que eu fui dimensionando, tá entendendo? Então, eu acho que, você vê, tanto desde a especialização, que o meu objeto de pesquisa é música brasileira, e que foi popular nos anos 60. A obra dele, todas as canções de Seu Oswaldo eram cantadas de forma popular. Ele não gostava, porque ele tinha feito para a câmera, para a voz. Quem interpretou a obra dele foi a Mara Ferraz, irmã de Valdemar Henrique, que é um grande compositor do norte do Brasil, né, de canções. E o povo quer interpretar aquelas canções de forma extremamente lírica demais e descaracteriza. Então a gente tem que ter o equilíbrio. Não dá para ser popular, que eu não vou cantar. Pode, né? Eu não tenho nenhum problema, mas que respeite a sua construção, porque elas têm uma elaboração. Ele trabalha com tessituras grandes, então o popular geralmente tem tessituras menores, né? Então tem tudo isso, mas é uma obra lindíssima. Então eu quero dizer para você que o que eu penso daqui para o futuro. Eu sou sozinho aqui, eu sou o primeiro professor do curso. Minha formação foi essa, eu não posso jogar lá fora. Mas eu estou ressignificando. Todos os meus alunos eu dou fazer música brasileira. Todos, a Cássia sabe. O que nós fizemos recentemente, né, Cássia? Forró Bodó da Chiquinha Gonzaga, que foi um sucesso. 10 apresentações levei para Curitiba, e você vai ver que lá não tem característica de ópera. Tem vozes colocadas, não é rasgado, não é popular assim, não vou dizer, não é sem apoio, mas é bem brasileiro. Eu fiz questão com muita percussão, tem todo um trabalho de sonoplastia feito pelos alunos da licenciatura, que foi a Aline e o Ícaro, maravilhosos, fizeram um trabalho lindo de sonoplastia, e a gente fez o Forró Bodó, e ficou apresentando lá, o pessoal ficou assim, é Brasil, então a gente tem que ter um bom senso, né? Que os cantores do rádio têm a voz mais impostada do que os nossos alunos hoje. Vai ver o Valdemar, vai ver Nelson Gonçalves. Minha mãe amava cantar Nelson Gonçalves. Boemia, olha a cobertura, já espaço, né? Aquela Ângela Maria, né? Também são vozes extremamente. Agnaldo Rayal, que morreu recentemente, cantava de tudo, né? Ópera fazia e popular fazia tudo. Então, é uma característica de um tempo, não é? Eu acho que não tinha a ver com inclusão, porque ninguém falava inclusão e esse povo todo era popular e era ópera, cantava. Então a gente também está num momento assim, isso é a minha opinião, que tem às vezes
quase que uma patrulha ideológica muito, sabe? Às vezes me dá a impressão que alguns se apoiam nisso para poder validar. Eu acho que a gente tem que defender o social, mas alardar é fazendo com ações, e não só teorizando, né? Então, não sei, posso estar exagerando isso, porque eu sou nordestino, vim de pobreza, eu fui camelô, carreguei saco de panela rochedo nas costas, adolescente, para trabalhar com meu pai, que era mascate, e sobrevivi, sabe? E não tinha nada disso, nunca ninguém me deu direito a nada por ser nordestino, né? Nunca tive uma cotinha de nada. Então, acho assim, a gente tem que lutar por todos esses direitos, sim, mas ter cuidado para, sei lá, como dizer isso, com muito cuidado e respeito. Não fazer disso uma bandeira que, na verdade, as pessoas, o discurso é um e a prática, às vezes, é outra. Tem muitos que eu vejo falando isso, viajam para a Europa, mora bem, né? Então, assim, é bem coerente, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um discurso muito aliado à nossa prática. Tem que ser isso. E defendo-se, porque todos os meus alunos ali, eu amo a música brasileira, eu sou um defensor ferrenho, e fui muito... às vezes, minha orientadora, que eu quero um bem imenso lá na Bela, disse: você é cabeça dura, porque eu queria cantar música brasileira assim. E todo mundo cantava com aquela coisa e me incomodava. Então eu disse: não, não, isso não é Brasil, isso não é nossa terra. Como é que eu vou cantar? A Japanema chorou no terreiro. Gente, ninguém Roraima. Em Roraima se fala Roraima ou fala Roraima? O roraimense fala Roraima. Então, por que eu não pesquisar e me aproximar da cultura? E respeitar, estudar o repertório à luz da sua organicidade? Esse é o que eu defendo, sabe, Marlon? Isso, mas... E estou sonhando assim. Foi boa sua pergunta, como está todo mundo ouvindo na internet, que eu estou pensando a gente abrir as modalidades aqui, porque isso eu achei muito positivo da Belas, eu valorizei muito a coragem deles, porque é uma escola de tradição de 75 anos, só tinha lírico, foi muito criticada, viu, Cássia? Teve gente que criticou, disse que acabou com a Belas, mas se eles não tivessem... Primeiro eles iam fechar, e hoje eles estão com 70 alunos de canto. E está bombando, né? Eu acho que, claro, vai ter acertos e erros, é uma adaptação, nada é perfeito no início, mas é um processo de aprimoramento. Então, eu acho que aqui caberia, e como nós somos um curso com habilitações, e o instrumento já tem várias opções, a gente pode abrir, de repente, o lírico, o popular, o belt, abrir as opções no canto. Se o governador abrir mais concurso, né? Então, eu estou pensando sim, porque nós temos um potencial muito grande. Se a gente abrir, eu acho que vai ter uma procura muito grande, tanto pelo popular quanto pelo belt, porque são áreas que estão tendo mercado de trabalho para o músico. Então, eu acho que a gente tem que lutar por isso. Eu agradeço até a tua pergunta, que eu esclareço, e que também me estimula, porque agora que eu vou pensar, sabe, antes de me aposentar, talvez deixar essa contribuição, criar as modalidades. E outro meu, eu estava conversando com a Ellen Tormina, a professora Ellen, que eu conheci na Belas, vai apresentar o musical agora, o Hansel and Gretel, né, o João e Maria, em português, em Curitiba, que é um musical estilo em belt. Ela vai fazer a bruxa. E eu conversando essas questões hoje com ela, né, da procura, das diferenças acústicas entre belt e lírico, na voz, o que é comum, o que é diferenciado. Porque o popular e o belt sempre vai ter a microfonação, né? O lírico não. Então, mas é muito bem-vindo. Eu acho que a UEM está caminhando para isso. Essa inclusão no sentido assim, não inclusão de que a gente tem que botar por botar, mas de oferecer essa oportunidade. Eu acho que a gente sempre de oferecer oportunidades para o nosso aluno. Nós temos vários alunos que, se tivesse belt, eles já estavam no belt hoje. Então, lá no lírico, o que eu faço? Como eu sou o único, a Camila, que está trabalhando comigo agora, a Celina. A Camila é uma professora que tem muito viés, ela além de formação lírica, mas ela canta muito com belt e popular. Então, ela tem toda a liberdade, tem feito repertório nos alunos, os alunos já têm feito repertórios com essa pegada, vamos dizer, já com esse direcionamento de um canto. Se ele quiser, ele vai se formar aqui, porque por enquanto é isso, a gente não muda do dia para a noite, mas eu estou preocupado e é muito bem-vinda. Eu estou pensando bastante de a gente oferecer uma modalidade a mais ou duas, né? Vai depender de ter um professor especialista. Não sei se me fiz entender que essas coisas são sempre muito sensíveis, tem que ter muito cuidado com
né, lidar, porque elas têm muitas inter-relações, não é fácil. Fala Ainhoa. E muito obrigado, viu, professor? Ele fala o meu nome com a pronúncia assim perfeita. Professor, aqui, obrigada pelas explicações. Primeiro, eu já fiz até aula de técnica vocal, de canto e tal, mas eu sou totalmente assim, não é a minha área, então aprendi muito hoje. Tem muita coisa, eu vou até assistir o vídeo mais algumas vezes, né, para poder, ainda bem que está gravado. Eu tenho muitos alunos, tanto aqui quanto eu cresci num projeto também, e é canto coletivo, né? E eu cresci lá no Neugibá, que é na Bahia. A gente tem muitos alunos de canto também, mas a gente não tem aula individual de canto, não tem uma preparação de técnica vocal para individual, né? E aí acontece que, quando a gente dá oportunidade para as pessoas, a musicalidade, ela aparece, né? E aí eu não falo de talento, porque, enfim, não é talento, é muito trabalho, né? É muita dedicação, mas aparecem pessoas que são vozes impressionantes, tanto lá no Neugibá, da Bahia, quanto aqui no Chiquitse. A gente fez, no ano passado, a ópera O Orfeu e Eurídice, Orfeu no Fim do Mundo, e a gente tem hoje uma cantora que fez o bacharelado, né, na Escola Superior de Música de Lisboa, e agora está na Áustria, né, estudando canto. Aí vai embora, né? Podia ter ficado. Não, vai então... para a Europa. Ela é moçambicana, né, mas aqui a gente não tem recursos para o canto lírico ainda. A ideia, ela é moçambicana, e vai ser moçambicana onde ela estiver. Marta, se estiver assistindo, beijo para você. Mas, assim, para os nossos alunos de canto que querem fazer canto, eles precisam sair. Mas, para eles, o que eles precisam construir de técnica vocal para poder encarar um curso superior de canto, sabe? Porque a gente ainda não tem isso, e a gente não tem esse currículo organizado dentro do nosso projeto. Eu gostaria nós de saber... também aqui estamos assim, não pense que a gente está assim, anos-luz muito avançado, a gente tem desafios muito grandes aqui. Nós temos, por exemplo, atualmente a gente exige uma prova de habilidade específica, mas cada ano os candidatos entram com menos conhecimento. Assim, é uma luta, né, Cássia? A gente está precisando, por exemplo, a licenciatura já deu esse passo. Ela criou uma disciplina alfabetizadora dentro da graduação. Por quê? Porque se a gente for levar, assim, cumprir o que exige a prova de habilidade, praticamente ninguém entra. Porque eles não têm conhecimento. Maringá é uma cidade nova, de 77 anos, apesar de ser grande, pujante economicamente, mas culturalmente ela é um bebê. É uma cidade que não tem uma tradição. Eu cheguei há 21 anos aqui, tinha 200 mil habitantes, já tem 500. Então é uma cidade muito nova, é a idade da minha mãe, Maringá. Minha mãe tem 77 anos. Então, você pensa assim, não se constrói cultura. Então, isso que você falou, amanhã vai ser o recital dos meus alunos de extensão, 5 turmas. Nós vamos ter amanhã na Igreja Luterana o recital dos alunos. E semana passada, no ensaio geral, alunos bem iniciantes, 3 jovens aqui de um distrito de Maringá que estão na extensão, quando elas abriram a boca, gente, que vozes lindas. Eu fiquei assim, gente, tem que dar uma atenção. Essa minha quer estudar música, vamos fazer um jeito, botar nos cursinhos, eu acho que é isso o espírito da inclusão. Quando a gente vê a possibilidade, não, eu estou confortável, eu fico já inquieto. Eu falei para a Isadora, que é a professora da classe, e a Luana, essas meninas que lembra a Poliana, que quando ela fez 3 anos de extensão e hoje está na graduação, uma voz linda, mas não tinha perdia no vestibular na música, porque não sabia nada, nem um quero dozinho na pauta. Então, mas são jovens, podem aprender, então vamos proporcionar. Sobre a África aí, eu não sei, procure uma grande cantora lírica que tem uma fundação maravilhosa aí na África do Sul, que é dentro do seu continente, é mais perto do que Lisboa, chamada Pretty Yonder. Pretty, a palavra pretty em inglês, Yonder. É uma soprano lírica famosíssima, premiada, cantou no Metropolitan, é africana, e lá na África do Sul se tornou um grande polo de lírico. Há uma escola lírica
pujante. Eu sigo, se eu tivesse dinheiro, eu ia trazer lá aqui para o festival em Maringá. Que a voz é lindíssima, e tenores, todos negros, todos da cultura, não é estrangeiro, são de lá. E lá, eu não sei se a cidade, tem duas grandes cidades, né? Joanesburgo e tem a capital. E uma delas, mas se você botar, você vai encontrar. Está se criando um grande polo internacional de canto lírico na África do Sul, no seu continente aí. Então, eu acho que o jovem que quer ir, de repente, entrar em contato com essa fundação, procurar ver se tem um programa social para jovens cantores, eu acho que tem, porque geralmente esses cantores, quando eles ficam famosos, assim como o Juan Diego Flores, que era do Peru, criou uma fundação em Lima para beneficiar jovens da periferia, jovens talentos que não teriam jamais uma oportunidade, e hoje tem jovens cantando em Berlim, por conta dessas fundações, desse espírito, né, desses grandes que saíram de lá e que não vou beneficiar. Então, passa essa informação adiante num centro, num polo desse, com suas características culturais, é outro país, tudo bem. Moçambique é português, África do Sul é Zulu e inglês, mas é cultura africana. Então, acho que ele vai se sentir muito mais em casa, talvez. Então, não sei, mas eu diria, é um polo fortíssimo. Eu tenho acompanhado na internet e as vozes que estão surgindo lá de produção, de concurso, assim, maravilhosas. Estão cantando pelo mundo. E ela sempre está na África do Sul, porque eu acho que ela tem fundação. Pretty Yanda, com Y, Yanda, né? Senão eu mando, se você não achar, pode me falar com a Cássia que eu mando. Mas, isso do coletivo é isso. Eu acho que aqui, nós, como é que o nosso celeiro, se eu não tivesse extensão, eu não teria alunos mais no bacharelado de canto. Não é só, não, todos nós, né, Cássia? Porque eles estão. Então, a extensão, eu digo, nós, enquanto a gente não cria essas matérias, além da matéria alfabetizadora, a gente precisa investir muito na extensão, porque a extensão nos permite a paciência, o longo prazo, a tranquilidade de fazer uma coisa mais em dose homeopática. E todos que entraram nesses 20 anos que eu estou aqui, os alunos que hoje eu tenho um aluno na Alemanha, já vivendo profissionalmente, cantor profissional como o Israel Reis, que é de Maringá, estudou aqui na Escola de Música, foi aluno nosso, e outros estão fazendo na Paraíba, tem outros que foram para outros estados, e outros estão aqui, como a Camila, que tem feito um trabalho gigantesco aqui de produção cultural, de concerto, agora está com as igrejas católicas, comunidades, ela faz trabalhos coletivos. Então, cada um vai buscar aquilo que mais se identifica. Então, eu digo, você tem que ser empreendedor da sua carreira. Eu sempre falo aos alunos, não ficar com essa vitimismo. Tem lugar, mas tem que ter trabalho. Eu digo que 10% é talento e 90% é trabalho. É trabalho. Então, vão atrás que tem chance. Eu digo a eles, sejam corajosos, se juntem, formem seu estúdio de canto, vá aprender o que é lei de fomento. A Camila aprova 3, 4 trabalhos por ano, então aí já é uma renda que entra todo ano. Ela já praticamente está criando uma empresa com o esposo dela, que também é músico, né? Então, assim, e tá beneficiando nossos cantores, que ela está contratando os cantores, os alunos, contrata primeiro os alunos. Eu brinco com ela. Então, sabe, Ainhoa, o coletivo, a extensão universitária é a maior porta, para mim, atualmente, de inclusão e de descoberta, de direcionamento de jovens talentos que, às vezes, não teria chance nenhuma. E você vai lá, como essas duas que vão cantar amanhã, quando elas abrirem a boca, uma organicidade, uma musicalidade, eu disse, gente, se essas meninas se não tiverem, tem que vir para a graduação, não sei. Eu tenho uma que é psicóloga, vai cantar amanhã, que é maravilhosa. Eu disse, quando você folgar um pouquinho o seu horário de atendimento, venha fazer canto não, porque tem talento, uma expressividade, uma musicalidade. Na extensão veio, eu tenho gente da Defensoria Pública, 2, eu tenho da Psicologia Profissionais, eu tenho da Medicina, né, não é estética, é outro nome lá que eles deram. Vários profissionais que vêm, eles vêm para um lazer, vêm para um momento e acaba aficionando tanto pela arte e não sai daqui, já tem 3 anos que estão no grupo. Então, esse também é um benefício grande, né? E, como diz, Maringá é jovem, a gente está construindo uma cultura. Eu só dei o início, isso aí vai ter muita gente para continuar, né? Então, a gente tem que deixar esse legado acessível. Eu acredito muito no coletivo. Eu estou com mais ou menos 20 e tantos alunos de canto na extensão. Amanhã, uns 13 vão cantar. Eu tenho um aluno de medicina que passou aqui, que é meu aluno de PIBIC.
está fazendo PIB com um professor de canto, sobre essa área da fisiologia vocal, que é a área é aluno de medicina aqui da UEM. Então, ele está cantando também. Então, assim, não tem limite. Eu acho que quando a gente bota o coração e a verdade no processo, que a gente se entrega, né, no sentido assim de ter amor por aquilo que a gente faz e verdade, não tem limite. Eu os levei para Curitiba, era uma coisa impossível, a professora Cássia sabe. Os nossos editais, eles são assim, tão burocráticos, que a gente inventa de fazer uma coisa, a gente gasta mais energia fazendo a burocracia do que a realização do projeto. Eu desisti, eu passei o chapéu na universidade toda, fui pegando rubrica e levei todo mundo, fizemos uma viagem lindíssima a Curitiba, peguei as agências diárias, dividimos com o aluno. Então, a gente tem que ser criativo, muito criativo, para sobreviver toda essa burocracia, essa estrutura, às vezes, que ela é muito engessada do sistema público, porque ele é muito burocrático. Mas aí não pode existir. Né? Então, quando eu vejo um aluno assim, com vontade, com sede de aprender e com talento, gente, eu me desdobro. Dou aula. A Isadora mesmo, eu dei aula de graça para ela o ano todo. Ela não podia mudar para o canto, eu disse, você vai fazer aula. Nem extensão era. É assim, tá entendendo? Então, eu faço votos com seus talentos aí, jovens, cantores, né, faça contato lá com o pessoal da África do Sul, que é bem mais perto, dá para ir até de ônibus, eu não sei como é a dificuldade aí de cruzar. Moçambique está um pouco a leste, né? O continente é maior do que o Brasil, mas eu acho que, se eles tiverem fundação, é muito favorável, eu acho que eles têm uma fundação, sim, para jovens talentos. A gente tem o... Maputo fica a 40 minutos da fronteira, né? Que é a capital, né? Com a África do Sul. E a gente tem um professor de Stellenbosch, que é uma universidade que fica perto de Cape Town, e também a gente tem um intercâmbio, e eles vêm para cá e são próximos. A Universidade de Pretória também tem um coro muito, muito maravilhoso. Mas, assim, a gente tem um convênio também com a África do Sul, com Lisboa, né? Teve 5 alunos nossos que foram estudar. Ontem foram mais 3. O negócio está intenso aí, né? Foram pequenininhos, são nossos pequenininhos, assim, foram com 13, 14 anos para estudar na escola técnica, né? E a gente tem um ex-aluno que não foi pela nossa instituição, mas também alguns alunos que são da universidade, porque o curso superior de música aqui, ele é um curso mais abrangente, né? Ele é um curso único para todas as modalidades, né? Então, você vai para ser músico, para ser maestro, para ser produtor, enfim. E aí eles têm também um convênio com uma universidade perto de Veneza, na Itália. E aí tem um dos nossos ex-cantores que está lá, né? Também, que a gente tinha aqui, o Timóteo, que está estudando na Itália agora. Mas, assim, são poucos, né? Para o universo de alunos que a gente tem, de cantores, que são maravilhosos. Alguns estão indo para o FEMUSC agora, né? Participar lá em Santa Catarina. Vão em janeiro. Menina. Mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Olha o tanto de tempo, vocês estão cruzando já o Atlântico para vir aqui mesmo. E é vontade, né? Porque quando a pessoa tem a oportunidade, né? Eu mesma tenho que pegar 3 aviões para chegar em Salvador. Então, o que é? Olha que você falou uma coisa fantástica, vontade. Aí, quando a gente tem vontade, a gente enfrenta. Eu saí de um sertão, de um lugar que até hoje só tem 1.000 e poucos habitantes, onde eu nasci, continua do meu tamanho. Né? Já morei fora do país 2 vezes, já estudei fora, já dei a volta ao mundo cantando no coral. Em 90 eu dei a volta ao mundo, 46 dias cantando em 14 países. Nós fizemos toda a Europa através da música. Eu não tinha onde cair morto, como diz assim no ditado popular, né? Estudante, só tinha dinheiro de comer e pagar o internato. E dei a volta ao mundo através da música. Então, eu acho que não tem limite quando a gente tem vontade e luta, tem que ter luta. Não dá para ser esse discurso passivo, vai ficar cruzando os braços, vai cair do céu, não cai. Senão não tem gosto, né? Sem trabalho não tem gosto da conquista, né? Então, eu fico feliz desses intercâmbios. Eu mandei o link aí, ó, da Yanda cantando, eu sou fã dela. Então, passa isso adiante. E aí, como vocês estão próximos da África do Sul, aí, ó, se tiver mais uma fundação para intercâmbio, para canalizar quanto mais contatos, para dar oportunidade a mais pessoas estudarem, melhor ainda. Fico super feliz.
João, muito obrigada por Eu que essa. agradeço. Você que falou aí, respondendo à questão da decolonialidade e da música brasileira, eu tinha uma pergunta a mais, mas pela questão do tempo, né? E a gente vai ter que guardar nosso bate-papo para um outro momento. Aí você Mas volta. me manda a pergunta no meu WhatsApp, porque aí eu vou refletindo. Não, não é tão complexo assim, não. Ah, É sobre essa questão do canto popular mesmo, né? sim. E não pensando nos streams, mas pensando no canto popular E numa como escola, estudo mesmo, não, e né? nós Da temos um, música popular como um modo geral, né? Como um sim, hábito de estudo. E eu me lembro, o professor Estércio, lá de Goiânia, um compositor, ele foi da minha banca de mestrado, e ele era um pouco contra, lógico, né, a inserção da música popular na universidade, porque ele achava que a gente iria eruditizar a música popular. ah, sim, entendi. É um medo, parte de cada um da cosmovisão, do momento, da formação, são vários elementos que interagem numa visão, de uma cosmovisão de qualquer pessoa, né? Os medos. Eu não tenho medo disso, porque acho que a vivência que eu já tive, né, quase estou chegando aos 60 já, eu não vou perder. Quando eu fiz meu doutorado, eu fui lá do sertão, depois, nunca morei lá, só saí de lá 4 anos, e vi que aquilo estava impregnado em mim, como se eu nunca tivesse saído. Disse, meu Deus, que força tem isso! Eu saí daqui criança e volto, e aquilo ali parece que está na meu orientador da USP, dizia assim, você não vai ter problema de fazer o Oswaldo Juazeiro de seu Oswaldo, porque você tem na pele. E eu disse, tenho na pele? Será que eu tenho mesmo? Porque eu fui embora muito cedo, mas eu convivi com meus pais, que têm todas as características. Então, quer dizer, e quando eu volto ao sertão já fazendo doutorado para pesquisar, fotografar, tá, tudo, lá na minha tese tem a foto da minha tetravó que eu alcancei fazendo renda de birros, tradição portuguesa, né? Era rendeira, fazia renda lá no sertão de birros, né? Com aquele barulhozinho de bater. Ela era minha tetravó, me botava no colo. E essas figuras constitutivas da cultura, de todo. Gente, aquilo tinha uma força tão grande na minha constituição. Aí eu vi que eu não perdi nada. Eu volto lá, o sotaque volta assim, feito relâmpago, né? Já está voltando, só eu falar. Né? A coisa encarna. Então, eu não tenho medo. O que eu acho que a gente tem que sistematizar, nós temos uma cultura popular riquíssima, não é um só canto, não é uma só técnica. Porque se eu for cantar baião, é de um jeito. Se eu for cantar bossa, é outro universo, é outra formação. Era isso que eu ia acusar na minha questão, né? Exatamente. Então, a Você gente pode, sim, relacionou a música do canto lírico com a linguagem, né? sim. Mas no Brasil, praticamente, a gente tem várias linguagens, né? E as linguagens têm que ser... O estilo, eu acho que tem, além do estilo, do gênero, tem a questão da linguagem que você Sim, relacionou aí, da língua, né? sim, Então, eu acho que vale um tempo sim. para a Vale gente. para a gente matutar, como diz lá no sertão, matutar, porque, por exemplo, quando eu vou para o sertão, eu falo desse jeito, sabe, menino? Por que eu falo desse jeito tão incisivo, tão assim? Porque o sertão é árido, é muito sol, é áspero. Então você vê que as características elas vêm no jeito de falar, vêm na incisão da linguagem e vêm na música também. Mandacaru, quando fulurá na seca, é tudo muito acentuado e muito incisivo. E se você for para a Bahia, para o litoral, já não é. Você morou em Salvador, já é totalmente diferente. Ah, meu filho, é com aquela maresia maravilhosa, aquele ar. Não tem a agrura do sertão. Então, e aí a música se constitui também, a arte, ela se constitui com essas características da interação com o seu meio, com a terra, com a cultura, com a linguagem e tudo. Então, eu acho que um canto popular, ele precisa, como dizer, construir uma técnica de canto. Claro, o lírico, ele traz alguns princípios que pode corroborar, mas de eu buscar essas características, uma técnica direcionada que me leve a reconstituir essa característica da linguagem, como é um cantador de baião lá no sertão, como é um cantador de bossa, que foi no apartamento, foi numa coisa mais íntima, pouca voz, quase falado, é quase um recitativo a bossa. É pau,
pedra, elfo, íntimo. Então, quando a gente conhece esse universo, a gente mensura a técnica, a gente mensura os caminhos de reconstruir um processo de aprendizagem. É assim que eu acredito, é assim que eu tenho buscado na minha prática, né? Hoje eu canto música brasileira dentro dessa dimensão de vivência que eu não posso jogar fora, as minhas remissões de mundo, as minhas interações com a... Jamais eu tenho... Senão não é vivo o processo, não é um processo artificial, se eu fizer sem as relações, né? Então, acho que na hora de construir um curso de música popular, eu vou ter que conversar lá com a cultura, conversar com a linguagem, conversar com as forças representativas para a gente construir, não fazer um gigante branco, né? Fazer uma coisa meio caricata. O meu medo sempre, Cássia, é da caricatura, porque eu vi muito povo cantando música brasileira de forma caricata. Então, ficava uma caricatura. Não era isso, gente, isso não é o Brasil. Vocês não conhecem. Vocês cantam o sertão sem saber nem o que é o sertão, nem como é que ele se constitui, como são os tipos humanos. É como novela, né? Como é que eles reproduzem o nordestino em novela? Sempre como uma caricatura. Pode ver as novelas dos anos 90 da Globo. Pode ver que os personagens, ou negros ou nordestinos, eram uma caricatura. E aquilo me dava raiva, porque aumenta o preconceito, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que hoje a gente tem muito mais elementos para poder criar um curso com muito mais propriedade e mais organizado, porque a gente tem a rapidez da informação, do visual, do vídeo. Ó. Hoje, quando eu estou com saudade do Xariú, no YouTube tem lá, o cara fez lá com o drone e filmou de cima. E bota um forró e fica a imagem, visitando o meu lugarzinho lá onde eu nasci. Eu vejo a casa onde eu nasci da minha avó. Gente, isso era impossível há 20 anos. Hoje eu visito a minha terra na hora que eu quero, pelo YouTube. Então tá lá. É isso aí, gente. Maravilhoso papo, viu? Aqui tem assunto, dá para ficar o dia todo. Exato, adoramos também, eu adorei, tenho certeza que todos adoraram. Você, obrigado pela E a confiança. gente volta em uma outra oportunidade para continuar esse papo, que é muito bom, né? E muito esclarecedor também, não é só de entrosamento entre nós, mas também de esclarecimento, Isso. né? Que a gente aprende muito com essas palestras de vocês, colegas de outras áreas da música. Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço. É um aprendizado a todos nós e com certeza a gente sai melhor de cada Exato. encontro desse, tá bom? Obrigada a quem está aí nos assistindo, ou que vai nos assistir futuramente. E até uma próxima. Muito bom dia, ótima semana. Bom dia para você também, ótima semana para você também, John. Obrigado. Tchau. Um grande abraço. Prazer conhecê-los. Igualmente. Tchau.